Não quero só me arrepiar. Não quero só, quero mergulhar. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Continuamos na nossa campanha pelo propósito. Começamos bem depois do horário. Leandro, paz, meu irmão. Começamos bem depois do horário, devido ao nosso compromisso ali no culto. E foi maravilhoso, não deu ainda nem para jogar uma água no corpo, mas depois da live a gente vê essa parte aí. Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Começando bem depois, 30 minutos atrasado. João Davi, paz do Senhor, meu amigo. Irmã Rita, paz do Senhor. Oi, irmã Rita, procurei vocês no final do culto, mas imaginei que terminou tarde, né? Mas aí manda um abraço pro irmão Edson, pra irmã Yara. Aleluia, vamos. Elisete. Elisete, lá, Tiel. Ei, Tiel, Pai do Senhor. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos. Reginaldo. Vamos continuar o mesmo texto, Atos 1:8, é a nossa quarta mensagem. Ó Davi, é a nossa quarta mensagem, em cima do mesmo texto, Atos 1:8. Estou aqui tentando fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo. Ô, irmã Renilda, desculpe meu atraso. Nós estávamos no culto, que o culto acabou, irmão, e o povo ficou lá caído, prostrado lá, adorando a Deus. E eu confesso que a minha vontade era ficar também. O povo ficou lá jogado lá no altar, sentindo a glória. Só Deus faz isso. Diz assim o texto: no entanto, recebereis poder. Irmã Elizabeth. Recebereis poder. Irmã Raimunda, quanto tempo, irmã Raimunda? Irmã Raimunda de Itabuna é um instrumento de Deus, que saudade. Recebereis poder. Estamos nessa campanha, Irmã Meire, a paz. Estamos nessa campanha desde o primeiro dia do ano. E
pregando em cima do mesmo texto, em um propósito de meia-noite a meio-dia clamar a Deus sobre o batismo com o Espírito Santo. Apareceu aqui antigos amigos, estou vendo aqui no Instagram Jorge Orlando e no Face Miriam Log. Era um povo que estava sumido, viu? Mas é do meu coração, eu amo. Deus abençoe. Eu vou ser breve porque eu já comecei tarde, cheguei muito tarde. No entanto, recebereis poder. Quem é que dá esse poder? Quem dá esse poder é Cristo. Cristo é o doador deste poder. Cristo é o doador do Espírito Santo. Deus fez a promessa, mas Cristo vem para ser o mediador, o doador desta promessa maravilhosa. Mateus 3,11 está escrito assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus é o batizador, Jesus é quem libera este poder. E para que, irmã Renilda, Rubi, e para que Jesus está dando poder? Para a gente pular dentro da igreja, para a gente rodar na vigília até o dia raiar. Para que o Senhor está dando este poder? Para a gente falar línguas estranhas, irmã linda, para a gente profetizar, para tudo isso, irmãos. Para a gente ser um canal de bênçãos, sim, mas principalmente para você ser para as pessoas o que uma fonte de água é para a terra. Você sabe que uma fonte de água, ela não jorra para si. As fontes não jorram para si. Elas jorram para a vida. Você nunca viu uma fonte jorrar uma água em torno de si e fazer uma lagoa e não liberar água para ninguém? Porque a função, Deus criou a fonte das águas com a seguinte função: a função dela é produzir vida por onde ela passa. É assim o homem, irmã Carme, e a mulher de Deus que recebeu o poder de Deus. Ele é uma fonte por onde ele passa. Ela é uma fonte por onde ela passa. Este é o objetivo, este é o alvo. Vinícius, todas as outras coisas que estão relacionadas a um crente cheio do poder de Deus são coisas que acompanham as bênçãos espirituais, as pessoas que você passa a conhecer por causa do dom de Deus que está na sua vida, pessoas que buscam você porque sabem que Deus te usa. Então estas coisas, elas acompanham, mas o alvo do poder de Deus não é para eu ficar aqui profetizando para vocês. E isso é muito bom, viu, irmãos? Em momento algum eu desprezo isso é muito bom. Mas o alvo é ser fonte de vida. Imagine aquela fonte de água que sai em outro país e ela vem aquele veio fino de água cortando uma nação, um país, e entra nas terras brasileiras. Um veio pequeno de água, fino de água é a fonte da bacia amazônica, do rio Amazonas, o maior rio da terra. Ele começa pequeno. Deus nos chamou para ser uma fonte.
Então, quem é o doador deste poder? Jesus é o doador deste poder. Que poder Jesus é doador? Poder do Espírito Santo. Como é dado o Espírito Santo? O Espírito Santo é dado em oração. Ele é dado em resposta de oração. Pessoas que dedicaram a sua vida, dedicam a sua vida. Se dedicaram à oração para receber. Receberam. Oram para manter. Oram para serem usados. Oram para ser uma fonte, um canal para o futuro. Então, a oração é a base para tudo isso. É a base para receber, é a base para manter, é a base para ser usado. Ele é dado em resposta em oração, Lucas 11, 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Essa é uma promessa das promessas maravilhosas de Deus. Mas imagine, nós temos filhos. Irmãos, quando um filho nos pede, o filho não precisa, o seu filho precisa te pedir. Ele precisa te pedir um brinquedo, ele precisa te pedir uma peça de roupa, seu filho precisa te pedir uma bicicleta. Não, você quer dar isso a ele. Você quer dar a melhor roupa a ele, o melhor sandália, o melhor tênis a ele. Você quer dar o melhor brinquedo para ele. Ele não precisa te pedir. Você está achando que no seu relacionamento com Deus é diferente? Não. Deus é melhor pai do que eu. Deus é melhor pai e mãe do que você. Se você acha que quer dar boas coisas para o seu filho, Deus quer dar coisas muito melhores para você. Então, é o texto de Lucas. Vós sois maus, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Se vós sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E a dádiva é dom, dádiva é presente. Patrícia, dádiva é um presente de Deus. Hoje nós falamos sobre o texto de Efésios 2. Não vem de vós, é dom de Deus, a salvação. Não vem de vós, é um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus. Sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Deus, o Pai Celestial, quer dar o Espírito Santo. Você já pensou nisso? Antes de você pedir, Ele quer dar para você. Ele quer dar o Espírito Santo para você, porque Ele sabe que você vai ser um ser humano melhor, sendo portador do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um cristão melhor, você vai ser um patrão melhor, vai ser um funcionário melhor, porque você tem o Espírito de Deus trabalhando dentro de você, através de você e por você. Então, é um presente que Deus quer dar. Alguém diz assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não consegui, eu ainda não recebi o Espírito Santo, ok? Mas eu estou aqui te afirmando, o Pai Celestial quer dar o Espírito Santo para você. Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer que você tenha a plenitude do Espírito Santo. E também tenha os frutos do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a construção do tabernáculo, nós encontramos um objeto chamado menorá, ou candelabro, candeeiro, castiçal, recebe alguns nomes, mas é mais conhecido como menorá ou candelabro. É a luz, era a única luz que existia dentro do lugar santo. Existia o átrio, que é um lugar externo, e a tenda. A tenda tinha duas divisões, lugar santo e lugar santíssimo.
No átrio existia o altar do holocausto e a pia para o sacerdote se lavar. Dentro da tenda existia a mão direita a mesa dos pães, a mão esquerda o candelabro, no fundo o altar do incenso e após o véu do templo, um véu espesso, um véu grosso. Foi este véu que foi rompido, rasgado na ressurreição de Jesus. Após esse véu estava o lugar santíssimo, era ali que estava a arca do Senhor, com a tampa do propiciatório e os dois querubins que se inclinavam, e entre esse símbolo de se inclinar dos querubins é que Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava, é a glória chamada Shekinah, ou nuvem de glória, presença de Deus. Então, o único objeto, o objeto mais caro da estrutura do tabernáculo, não digo o objeto mais importante, mas digo o objeto mais valioso em termos de financeiro, é a menorá, é o candelabro, porque ele era ouro batido, 50 talentos de ouro batido, ele era ouro puro, e era grande, pesado, ouro puro, enquanto a arca é o objeto mais importante, porém a arca, na sua composição, ela não é ouro puro, era madeira de acácia coberta de ouro, e a tampa do propiciatório, sim, ouro puro, ouro batido com os querubins. Então o objeto mais importante é a arca, porque era ali que Deus se revelava, mas o objeto mais caro era o castiçal, ou a menorá, ou o candelabro. E olha que coisa interessante, Deus se revelava no objeto mais importante, mas o único objeto que produzia luz, que tinha luz, não era o mais importante, mas era o mais caro, era a menorá, o castiçal, ou o candelabro. Então o que mantinha acesa a luz no lugar santo era aquele objeto. Se a menorá estivesse apagada, aquele lugar era completa escuridão. E ela tinha 7 braços, 3 que saía para um lado, 3 que saía para o outro, e uma haste central. Desses 3 braços que saíam para um lado, saíam 3 para um lado, 3 para o outro, e a haste central, ele é a figura, o candelabro é a figura da visão de Moisés, a visão da sarça que ardia e não se consumia. É a figura da visão de Moisés. Em cada braço, quando subia, por exemplo, os 3 do lado de cá, subia o braço, ele tinha 3 botões de amêndoa em cada braço. Então tem 3 aqui, são 3 braços. E dessa haste tinha 3, um no início, um no meio e um na parte final. Desse também um no início, um no meio e na parte final. E desse também um no início, no meio e parte final. Então são 3 braços. Cada haste tem 3 botões de amêndoa. E contando os 3 botões nos 3 braços vão dar 9. Aqui em cima acendia o fogo. E aqui estavam os botões de amêndoa. Olha que coisa interessante. Nós podemos contar os 9 frutos. Os 9 frutos do Espírito. Eles estão aqui, só em um braço. Entendeu? Aqui, ó. Estou fazendo assim, de um lado, 3 braços subir, a haste central, e 3 braços do lado de cá. Os 9 frutos do Espírito estão aqui. É um botão aqui e um terceiro aqui. 3, 6, 9. 9 frutos do Espírito. 9 dons espirituais, 9 frutos do Espírito. Isso é Deus dizendo, eu vou acender o fogo em cima. Eu vou acender o fogo nas hastes de cima. Mas toda vez que você olhar para o fogo nas hastes de cima, você vai ter que ver os frutos no meio delas. Isso vale um glória a Deus, não vale, irmão? Vale um glória a Deus isso aqui, não vale? Então, de um lado tem 9 frutos do Espírito, é o Senhor dizendo, você
não pode ter só fogo em cima, só o fogo do Espírito, só o fogo dos dons em cima. Você precisa ter os frutos na base. Do outro lado, também as 3 hastes. 3 hastes. Em cima o fogo. No meio os 3 botões. 3, 6, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os 9 dons do Espírito. Glória a Deus. Então você vai ter, de um lado, 9 dons do Espírito. 9 dons do Espírito. E do outro, 9 frutos do Espírito. Essa era a peça. Oh, linda. Linda disse até aleluia, 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 aleluia. Era para ter colocado 9 aleluia, por causa dos 9 frutos. Glória a Deus. Então, essa era a peça mais cara de toda a construção do tabernáculo. E essa peça nos remete à obra do Espírito Santo. Ela é uma representatividade do Espírito Santo. E a perfeição vem porque são 3 braços de um lado, 3 do outro e a haste central. 7 braços. 7, o número da perfeição, irmã Linda Rio. O Edson, meu irmão, melhorou, meu amigo. Te desejo melhoras. 7, o número da perfeição. A outra coisa interessante nesse grande símbolo do Espírito Santo é que aquele fogo não podia se apagar. E o sacerdote era responsável por manter aquela lâmpada acesa. Glória a Deus. Ai, viu, Edson? O sacerdote era responsável por manter aquela lâmpada acesa. Era esta lâmpada, olha que coisa, irmãos, era esta lâmpada que estava se apagando nos dias do ministério do sacerdote Eli. E não era só a lâmpada de Deus que estava apagando no ministério do sacerdote Eli. Os próprios olhos de Eli estavam se apagando. Os olhos físicos e os olhos espirituais dele estavam se apagando. Então, quando nós lemos no texto de 1 Samuel, antes que a lâmpada do templo se apagasse. Aquilo é muito sugestivo, irmãos. O Elis, que é pregador, vai pegar isso aí e destrincha. Aquilo é muito sugestivo. Antes que a lâmpada do templo se apagasse. A lâmpada do templo deveria ser a menorá, que não deveria se apagar, e o sacerdote. Porque se a menorá estivesse acesa e os olhos espirituais do sacerdote estivessem apagados, ele desviava o povo. Então, tinha que haver uma unidade, tinha que haver uma ligação. Deus, ele não trabalha sozinho, irmãos. Deus chama o homem para uma sociedade. Ele trabalha na sociedade com os seres humanos. Deus não quer trabalhar sozinho. Ele chama os pecadores, lava com sangue, unge, olha coisa linda, lava com sangue, unge com óleo, lava nas águas, batiza no fogo, para você ser usado por Deus. Ele não trabalha sozinho, ele trabalha em sociedade com os homens. Por isso ele chamou sacerdotes e profetas. E entre sacerdotes e profetas, ao olhar para Eli, no ministério de Eli, o sacerdote Eli era sacerdote e juiz. Oi, papai. Vem cá, vem cá dar tchau pro pessoal da live. Eita, coisa linda. Aí, tem um monte de gente te vendo na live. Fala com eles. Fala assim: oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora. Tá, fala assim: Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E papai não vai demorar também, não. O papai não vai demorar também. Ora por eles, papai, ora. Abençoa as pessoas, ora. Abençoe as pessoas. Vai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vai lá, Branca. Vai lá, vamos deitar. Daqui a pouquinho, papai. Então, leva para dormir, papai. Então, Eli era sacerdote e juiz. Aí Deus vai e levanta Samuel, que vai ser sacerdote, juiz e profeta. Aí Samuel vai e unge a Davi. Olha que nós estamos numa sucessão. Samuel é sucessor de Elias. Agora Samuel, depois de ter ungido Saul, ele vai ungir a Davi, e na sucessão vem Davi, que não é sacerdote, mas é juiz, profeta e rei. Então o sacerdote Eli era apenas sacerdote e juiz, mas não era profeta e não era rei. Aí vai vir Samuel. Samuel vai ser sacerdote por causa do voto de nazireado, profeta e juiz, mas não vai ser rei. E Deus teve que colocar Samuel. O voto de nazireado é uma ponte. Estou dando risada dos inscritos as frases de Wellington ali. O voto de nazireado é uma ponte, porque Deus rejeitou o sacerdócio levítico da família de Arão por causa do pecado de Eli e seus filhos. Aí Deus rejeita eles. Então Deus vai e levanta um profeta, só que um profeta não pode oferecer sacrifício. Aí Deus vai e faz a ponte do nazireado. Na ponte de nazireado, Samuel, que não é da tribo de Levi, vai ser sacerdote por causa do voto de nazireado. E ele vai poder ser sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Ele, por causa do voto, ele vai ter um alto preço a pagar, um nível de abnegação muito alto. Por exemplo, como nazireu, ele não pode tocar em nada que provém da vinha. Imagina dentro da cultura judaica, onde o cultivo da uva, do suco, do vinho, dominava a terra, como o nosso arroz com feijão. Então Samuel lida com vinho na oferta de libação, mas ele nunca provou o sabor de uma uva. Ele tinha 7 tranças, porque ele era nazireu de Deus, não podia cortar o cabelo, não podia chegar navalha no cabelo. E as 7 tranças, Deu é forgue, deplome, desce, dominal é tassi. Remicheri, sauede que fa, sauetemi, tal, eteri, flowmicheri, sauete, maral, essa. Jora, xerga, e as 7 tranças remete ao menorá, das 7 hastes. Meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Se vocês não forem dormir, dê glória a Deus, porque está na hora da gente concluir. Aleluia. Então, imagina um homem que com 80 anos de idade nunca colocou uma uva na boca. Isso porque ele não era sacerdote por linhagem, ele era sacerdote por causa da ponte do nazireado. Então ele vai ser sacerdote, profeta e juiz, mas não vai ser rei. E aí ele vai ungir Davi. Davi não vai ser sacerdote, mas vai ser profeta, rei e juiz. Aí da linhagem de Davi, Isamaque, da linhagem de Davi vai nascer alguém que será, vou até beber água para falar, vai nascer alguém que vai ser rei, sacerdote, juiz e profeta. O único que ocupou rei, sacerdote, juiz e profeta, Jesus. Glória a Deus. Então, a menorá é uma representatividade da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Então você tem o fogo do Espírito Santo, que é o que as pessoas veem, que é o que chama a atenção, que é o que fica por cima, que é o que fica aparente. Mas no corpo,
você tem os frutos do Espírito. Você não pode perder os frutos do Espírito e manter só o fogo aceso. Uma coisa, se você perder uma coisa, uma invalida a outra. Se você perder o fogo, você invalida os frutos. Se você tiver o fruto e não tiver o fogo, você invalida o fogo. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo é uma promessa de Deus. O Espírito Santo é um desejo de Deus. Deus quer dar o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Eu estou dando muitos textos. Se você quiser anotar, você faz um estudo particular depois sobre o Espírito Santo, com vários textos que nós temos dado até o quarto dia. Utilize no seu devocional, utilize no seu pequeno grupo, utilize na igreja, utilize com amigos. O Espírito Santo é dado aos que esperam em Deus, irmã Nara. Lucas 24, 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus está dizendo, quem envia sou eu, mas a promessa é de papai. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E aí vem João 7,39, vem João 14,16, vem João 16,7. O Espírito Santo dá poder para o serviço. É o texto que nós estamos utilizando, Atos 1,8. No entanto, recebereis poder. O Espírito Santo é precedido, isso é lindo, de limpeza pessoal. Então, Jesus me ajuda na minha purificação, ajuda dando os elementos para que você pegue os elementos e se purifique. É assim que funciona. Hoje eu estou com 2 xícaras, a de café e a de água. Então Jesus veio e fez isso aqui, ó. Estou dando para você os elementos que você precisa. Eu pego os elementos que Ele me deu para purificação, minha purificação pessoal, diz, ô glória, tá ali. E aí eu fico, Jesus me limpa, Ele me limpa, Ele me limpa, me lava, me liberta do pecado, me liberta do passado e tal, mas eu nunca coloco a mão, eu nunca reajo, eu nunca tomo posse do que Ele me deu, eu nunca me posiciono, eu nunca tomo uma decisão de me limpar, limpeza pessoal, eu não abro mão das minhas vontades, aí não vai ter, não vai funcionar, aí você não vai ser purificado. Então, Ele te dá as ferramentas, e quem pega as ferramentas para a limpeza pessoal é você. Ele te deu o sacrifício da cruz, Deus te deu Jesus, Deus te deu o Jesus sacrificado na cruz. O Jesus sacrificado na cruz te deu o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo te deram a palavra, e aí o resto é com a gente, irmão. A gente pega e a gente aplica e vai pedindo ajuda e orientação a Deus. Então, não tem como receber o dom do Espírito Santo sem primeiro limpar a casa. As Escrituras falam que quando um espírito imundo tem saído de uma casa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, ele volta. E ao encontrar a casa que antes ele habitava, varrida, limpa e adornada, ou seja, arrumada, que quem expulsou ele de lá foi lá e arrumou a casa, arrumada e vazia, ele vai e busca outros 7 piores que ele, então é 8. E o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então a responsabilidade é individual, é muito grande. O lugar que o Espírito Santo vai habitar é o lugar precedido de limpeza pessoal. Atos 2,38. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão, aqui é para
Aqui é para arrasar com tudo. Irmã Fabiane, irmão Jailson, irmã Lorena, Atos 2:38, vamos concluir com esse texto. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, isto é, batismo em água, e recebereis o dom do Espírito Santo. Coisa linda, né, irmãos? Coisa fabulosa. Vamos orar a Deus, são 11 horas. Você que está conosco nesta campanha, você que está buscando o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, um renovo, um avivamento, ore comigo. Você pode orar de pé, pode orar de joelho, pode orar sentado, pode orar deitado. Você pode orar falando, você pode orar só com o seu coração. Os lábios não se mexem, mas no coração você está falando com Deus. Você pode orar com os olhos abertos, pode orar com os olhos fechados. O que importa é que você se comunique com Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos muitos pecados. E do jeito que o Senhor proporcionou através da obra vicária, a obra de sacrifício, através do sangue derramado do Senhor Jesus. Perdoa o nosso pecado, limpa, lava a nossa iniquidade. E vem morar em nossa casa, vem morar em nós. Venha habitar na casa que o Senhor já limpou, já adornou, já ornamentou, já decorou. Que o nosso coração seja casa decorada, limpa, faxinada, decorada, ornamentada por Ti. Espírito Santo, venha morar nestas casas que o Senhor está limpando, que o Senhor está arrumando, ornamentando. Venha morar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, faz uma obra de maravilhas, de limpeza, de saúde, de cura, de batismo com o Espírito Santo, nas famílias, nas vidas, nas casas. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Irmã Anne Caroline chegou agora. Meu amigo Edson chegou agora. Simon Araújo chegou agora. Eu peço perdão aos irmãos pelo nosso atraso. Eu falei no início, nós estávamos num culto e acabou tarde. Foi maravilhoso. A gente saiu de lá e os irmãos prostrado, irmão, diante do Senhor, diante da presença de Deus. Uns de joelho, outros caídos. Eu confesso que a minha vontade era me jogar e ficar por lá também. Mas glória a Deus. Durmam em paz. Hoje, a partir da 0 hora, nosso propósito vai até amanhã, meio-dia, buscando o Espírito Santo, e com a bênção de Deus, amanhã, dia 5, às 22 horas, estaremos aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. Durmam com Deus.